Camilo sempre foi um homem de família, dedicado ao bem-estar de sua esposa Lívia e de seus 3 filhos. Ele trabalhava incansavelmente em 2 empregos para garantir que todos tivessem a melhor vida possível. Mais do que isso, Camilo sempre acreditou no valor da família e tinha um laço especial com seu irmão mais novo, Pedro. Desde pequenos, os dois eram inseparáveis. Camilo sempre viu Pedro como alguém em quem podia confiar cegamente, mesmo quando a vida apresentou seus desafios. Pedro, por outro lado, era o oposto de Camilo. Enquanto Camilo se focava no trabalho e na segurança familiar, Pedro gostava de viver intensamente. Pedro gastava sem preocupação e buscava experiências sem pensar nas consequências. Apesar das preocupações de Camilo, ele nunca deixava de ajudar Pedro sempre que podia. Afinal, era isso que os irmãos faziam, ou pelo menos, era assim que Camilo pensava. Certa manhã, quando Camilo estava saindo de casa para mais um dia de trabalho, Pedro apareceu em sua porta com um olhar perturbado. "Preciso de um favor", disse ele, sem rodeios. Camilo, como sempre, não hesitou em perguntar o que podia fazer para ajudar. Pedro pediu que ele assinasse alguns documentos, explicando que era apenas uma formalidade para um pequeno empréstimo que estava tomando para quitar algumas dívidas acumuladas. Camilo, confiando cegamente como sempre fazia, assinou sem ler os detalhes. O tempo passou e Camilo notou que algo estava estranho. As cartas começaram a chegar, avisos de cobranças exorbitantes em seu nome. Na semana seguinte, uma ligação do banco veio com a notícia devastadora de que ele estava inadimplente em um empréstimo que nunca soube ter feito. A verdade atingiu Camilo como um golpe seco. Pedro tinha usado seu nome, sem pensar 2 vezes. A crise financeira se agravou rapidamente. Incapaz de pagar as dívidas acumuladas, Camilo viu sua vida desmoronar diante de si. Ele perdeu sua casa, a segurança que tinha construído para sua família esvaía-se com cada cobrança. O dia do despejo foi um pesadelo. Camilo, Lívia e as crianças tiveram que pegar o que coubesse em algumas malas e partir, sem um rumo certo. Naquele dia triste, enquanto contemplava o fim do que tinha sido sua vida estável, Camilo se lembrava dos bons momentos compartilhados com Pedro e não podia entender como alguém que ele tanto amou poderia traí-lo dessa forma. Apesar de toda a dor e desilusão, havia uma pergunta persistente no fundo de sua mente: por que, Pedro? Naquele momento, o que doía mais não era a perda material, mas a perda da confiança e do amor fraterno que ele tanto prezou. Era apenas o começo de um novo capítulo em sua vida, onde ele teria que aprender a reconstruir não só seu lar, mas também a si mesmo.